No vídeo de ontem nós vimos que Moisés chegou num nível em que ele podia transformar a natureza a seu bel prazer. Hoje a gente vai ver que para fazer isso ele precisava de duas coisas, entre aspas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pekudei, hoje focando nos parágrafos 36 e 37 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bem, para Moisés fazer o que fazia, ele tinha dois assistentes que a Torá conta para nós. O primeiro assistente se chamava Betzalel e o segundo assistente se chamava Oholiav. Bom, e o Zohar conta para nós que os nomes deles explicam ou contêm segredos de que energia eles representavam. Betzalel significa literalmente a sombra de Deus. E esse nome El, né, é um nome particularmente ligado a Hesed, a coluna da direita em geral. E portanto significa que Moisés tinha como seu servente ou como seu ajudante a coluna da direita. Já o Oholiav, como você pode imaginar, vai representar a coluna da esquerda. Ele vinha da tribo de Dan, por exemplo. E Dan, em hebraico, significa julgamento, que é o nome que a gente dá para a coluna da esquerda. Tá? Então, quando a Torá conta que Moisés tinha esses dois ajudantes, quer dizer que ele tinha a coluna da direita e a coluna da esquerda trabalhando para ele. Né? Por isso que ele conseguia, como a gente falou no vídeo de ontem, transformar a natureza como ele queria. Ele conseguia mexer com a coluna da direita com a coluna da esquerda, e aí ele alterava a realidade. A gente vê, por exemplo, ele fazendo isso no tabernáculo, né, que a gente também falou no vídeo de ontem. Tudo que ele fazia no tabernáculo, esses dois ajudantes estavam juntos, né, e ele fazia conforme ele queria, as paredes, as cortinas, sendo que, claro, o tabernáculo aqui representa a própria realidade do cosmos, a própria realidade do universo. Tá? Lição, portanto, para nós. Se nós queremos chegar no nível de Moisés e mudar a realidade, a gente também precisa saber trabalhar com essas duas energias, com essas duas polaridades. Na Kabbalah a gente diz que isso é aprender a própria questão de movimentação e de dinamismo, porque essas duas polaridades são o que dão movimento no nosso mundo, né? Nos mundos superiores, onde às vezes não tem tanto essa polaridade, são mundos estáticos, onde as coisas não acontecem. O nosso mundo, a gente chama na Kabbalah mundo de Asiá, mundo da ação, justamente porque essas duas polaridades estão o tempo inteiro como se fossem brigando entre si. Tem hora que Hesed está por cima, tem hora que Gevurah está por cima, né? E é o tempero dessas duas forças que fazem as coisas acontecerem. Então, quando a gente sabe manipular essas forças, a gente faz as coisas acontecer, em vez de ficar passivo e espectador das coisas, né? É a gente que faz a roda girar. Bom, e aí na verdade, eu estou falando aqui de duas forças, fazer essas duas forças batalharem. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está criando uma terceira força, é a força do meio, a coluna do meio, e é isso que significa então alterar a realidade, tá? Então Moisés com esses dois ajudantes está representando o sistema completo da árvore da vida. E é isso que nós temos que procurar na nossa vida, se a gente quiser chegar no nível de Moisés. Um bom dia a todos e tudo de bom.